Muito bem, Smart Fit. Vocês já ouviram falar da rede de academias Smart Fit? É isso aí, galera. Não estou aqui para falar sobre atividade física, e sim para falar sobre os fundamentos, fazer uma análise fundamental, uma análise fundamentalista da Smart Fit, que recentemente fez o seu IPO agora, há alguns dias atrás. Beleza? Então, confere aí, galera! Muito bem, vamos lá então, galerinha. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, aqui no canal Virei Economista, seguir o nosso Instagram, galera. Vai lá no nosso Instagram depois, @Virei Economista, tá? E siga a gente no Instagram lá e no Facebook também, Virei Economista. Aproveitando aí, ó, se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente, muito importante, galera. Se inscreva no nosso canal e dê um joinha aí se você gostou, tá? Também, se quiser, ative as notificações, que toda vez que nós postarmos um vídeo, você será lembrado. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com a apresentação, galera. Vamos fazer uma análise da Smart Fit, que recentemente fez o IPO, né? Deixa eu diminuir aqui essa tela. Bora lá, galera. Então vamos lá, aqui, começando o balanço patrimonial, tá? Isso aqui é só uma parte do balanço patrimonial dela. Peguei os principais pontos. Vamos lá, galera. Isso aqui é uma análise trimestral do trimestre de 2020, comparando com o trimestre de 2021. Lembrando que, antes de começar, a pandemia, as academias foram um dos segmentos mais afetados com a pandemia, né? Eles ficaram meses fechados aí, em vários... Bom, a Smart Fit é nível mundial, né? Em vários países, aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos, também ficou de março a agosto. Então, com certeza, isso afeta o resultado. Mas vamos lá, galera, vamos falar do que interessa aqui. Bom, começamos aqui os pontos que eu quero destacar, tá? O ativo circulante dela, é sempre importante ter um ativo circulante maior do que um ativo não circulante. Mas no caso das academias é diferente. No caso do varejo, seria importante o varejista ter um ativo mais concentrado no ativo circulante, né? Mais liquidez. Tá? Aqui no caso delas, não, tá? É porque o ativo, os maquinários, é uma prestadora de serviço. Então, o maquinário dela, todas as aparelhagens estão aí no ativo não circulante, beleza? Por isso que está essa diferença grande aqui. Mas de um ano para o outro, praticamente mudou muito pouco. Vamos lá. Passivo circulante, outra coisa importante também. Você ter uma quantidade menor no passivo circulante e maior no passivo não circulante. Por quê, galera? Tudo que está no passivo circulante é exigível a curto prazo, a um ano. Tudo que está no ativo circulante também é realizável a curto prazo, ou seja, o ativo... No caso da Smart Fit, recebimento. No recebimento dos alunos, eles fazem planos de 3, 6 meses, aí então tem os recebimentos deles. E eles têm que cumprir com o passivo circulante, que é também exigível dentro de um ano. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui a então, passivo circulante. O passivo circulante dele aumentou um pouco, tá? Aumentou se comparado ao passivo não circulante. Então o passivo circulante dele diminuiu e o passivo circulante aumentou de um trimestre para o outro. Tá. O ideal seria manter ou diminuir sempre, tá? Mas isso aqui é devido a tudo que aconteceu aí, com certeza. Porque se você olhar aqui o passivo onerante deles, cadê aqui? Passivos onerosos. Onerante ficou legal, né? Passivos onerosos, galera. Vamos lá. O mouse aparece aqui. Ele se manteve, praticamente, teve um aumento só. Porém, o passivo oneroso no ativo circulante, que é o mais curto, aumentou muito, dobrou. Você pegar aqui, ó, praticamente dobrou. Tá? O valor aqui, a análise vertical, é o quê? O que o empréstimo e o financiamento do passivo circulante representa para o passivo total. Então, ele representa 6%. Ele representava 3,27% em 2020 e passou a representar 6% em 2021. De um ano para o outro, quase dobrou. Tá? Os passivos onerosos. Então, vou descendo aqui. O que isso quer dizer, galera? Tá, vamos lá, então. Qual que é a importância de avaliar os passivos, os ativos? Capital de sócios, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, capital de sócios. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido o que é? É o capital de sócios, reservas de lucros, entendeu? Tá aqui no patrimônio líquido. Então, eles têm o maior, o total do patrimônio deles, ou seja, ativo total, passivo total, está mais nas mãos de terceiros. Não está assim. Vamos lá. Capital social, capital de sócios. Então vamos lá, galera. O capital dos sócios deles representa um pouco menos de 30%. Então a maioria do passivo deles é de capital de terceiros, ou seja, financiamentos, tá? Então assim, uma empresa, quanto maior o capital, patrimônio líquido, ou seja, quanto maior o capital dos sócios, tá? Melhor, menos risco, tá? Quanto maior o capital de terceiro, mais riscos. É que nem assim, falando em riscos, tá? Quanto maior o ativo circulante,
e menor o não circulante, menos risco. Quanto maior o passivo circulante e menor o não circulante, mais risco. Então, o passivo tem que ser maior o não circulante e menor o circulante, tá? Para ter menos risco. E o ativo, maior o circulante e menor o não circulante, tá? Isso varia de empresa para empresa. No caso da Smart Fit, não tem como, porque o que gera receita para eles são as aparelhagens também, né? Os equipamentos. E, então, o custo deles maior está nisso também, folha salarial, entendeu? Vamos lá. Então, o índice de liquidez. O que é o índice de liquidez corrente? O índice de liquidez corrente é o quanto eles conseguem cumprir com as obrigações a curto prazo. Tá? Ou seja, dentro de um ano, quanto que eles conseguem, que eles têm capacidade de cumprir. Então, a gente pega o passivo, o ativo, e divide, o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Se der 1, como deu aqui em 2020, ok, eles conseguem cumprir. Menos que isso, eles não conseguem cumprir, tá? Com o que eles têm no ativo. O circulante não consegue cumprir com o que tem no passivo circulante, ok? É claro, mais uma vez eu falo, tem a pandemia aí, mexe muito com os números, né, galera? Vamos lá. Vamos para o próximo passo, que é o DRE. Olha aqui, ó. É só para vocês terem uma ideia. Quanto caiu a receita deles? Praticamente caiu pela metade a receita. Os custos, ou seja, os custos e as despesas praticamente se mantiveram. Eles conseguiram reduzir bem as despesas, tá? De 113 para 107 milhões, né? Reduziram aqui 5 milhões, aqui nos custos também reduziram um pouco. Tá? O resultado bruto deles, a diferença foi gigantesca, justamente por conta disso. Resultado bruto, ó, eles têm um resultado bruto, uma margem bruta de 40%. O que isso significa? Aqui embaixo, ó, margem bruta, 40%. É o quão eficiente é a empresa. Tá? Isso vai diferenciar ela dos concorrentes. Quanto maior a margem bruta dela, melhor. É muito importante para isso, a eficiência da empresa como um todo. Já a margem líquida é o quanto ela consegue gerar de lucro para os acionistas. Então, aqui deu negativo nos 2 trimestres, tá? A margem líquida também devido a você tem aqui, ó, as despesas operacionais e as despesas e o custo é o maior, são os maiores de todos aqui, ó. Até fiz aqui, ó. Despesas e o custo, ó. Você pegar os dois aqui, dá mais de 80%. Tá? Esse aqui é o grande X da questão. As despesas financeiras dela, no caso aqui, diminuíram. O resultado financeiro ele não tem a ver com a operação, tá? O resultado financeiro não tem. Todas as empresas vão ter resultado financeiro, todas não, mas a maioria, resultado financeiro negativo. As que não vão ter são os bancos, por exemplo. Né? Os bancos, mas isso daqui ficaria aqui em cima, né? As receitas não estaria aqui no resultado financeiro, estaria no principal dela, no operacional dos bancos. Tá? Então os bancos não têm, os bancos têm que ter um resultado positivo. Mas as empresas aqui não. Então o resultado financeiro dela, ela melhorou muito. A receita dobrou. Investimentos, enfim. Tá? Com isso, quando eu falei do EBIT, tá? Eu pulei o EBIT. O EBIT, ó, ele diminuiu também drasticamente. O que é? Eficiência na operação. Agora, como você vai ter uma eficiência na operação, você ficou aí quase um semestre fechado. Né? Então, a eficiência na operação dela é 21%. E a eficiência no 2021 despencou. Tá? Abatendo tudo isso, você tem o resultado líquido. Que eu já falei aqui, a margem líquida. O resultado líquido dela foi negativo, tá? Foi negativo. Aqui a amortização e depreciação, para incluir no EBITDA dela, ou no EBITDA, como as pessoas preferirem falar. O EBITDA dela, ou EBITDA, é o potencial de geração de caixa. Por que potencial? Porque ela é extraída do DRE. O DRE é por competência, tá? Ou seja, tudo que ele comprou e vendeu naquele mês, ele não recebeu e nem pagou tudo naquele mês, certo? Por exemplo, ele vende o plano da academia, ele vai receber durante 6 meses, durante 12 meses. Comprou o equipamento, vai pagar ele em meses. Mas ele comprou naquele mês, então é considerado aí. Então o EBITDA, ele é retirado disso, ele é o potencial gerador de caixa, tá? Então tá aqui, ó, muito bom em 2020 e diminuiu em 2021, com certeza. Vamos lá. Aí aqui, o que teve de positivo, o que teve de negativo? Tudo praticamente negativo. O resultado financeiro aqui foi positivo, tá um negativo aqui, mas foi positivo. O imposto de renda também foi positivo, mas isso não quer dizer nada, né? Ele faturou menos, ele lucrou menos, enfim. Não é um resultado a ser considerado, tá? Vamos para os próximos. Como eu tinha falado, o EBITDA, ele é o potencial gerador de caixa. Ele é o potencial gerador de caixa. O FCO, fluxo de caixa operacional, é de fato, tá? Ele é extraído do demonstrativo de fluxo de caixa. Então, ele é de fato o gerador de caixa aí, tá? Que no ano passado foi de 104 e no 2021 foi menos 15 milhões, tá, pessoal? Aqui está em milhões, menos 115%, tá? Lucro no período também. Mas o que eu quero destacar aqui são alguns pontos importantes, principalmente o fluxo de caixa de investimento. Olha o quanto a empresa investiu ano passado e quanto ela investiu esse ano. Tá? Aqui do trimestre do ano passado e trimestre desse ano aqui, primeiro trimestre.
e quanto ela depreciou. Então, assim, ano passado ela investiu muito mais do que ela depreciou, 1,6 a mais. Isso é importante. Empresas que estão em crescimento, é isso que você consegue balizar. Se tem uma empresa que está depreciando mais do que investindo, geralmente são as empresas já na maturidade, instabilidade ou que estão em decadência. Tá? No caso aqui, é compreensível também, por conta da pandemia, ela tem investido menos. Tá? Ela investiu menos. O fluxo de caixa de financiamento, pode ver, ó, ela pegou muito menos do que o ano anterior. Tá? Na verdade, aqui entrou, aqui saiu. Tá? O fluxo de caixa dela. Aqui, ó, é o quanto entrou, quanto ela captou de fontes de terceiros. Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou olhando para meu rosto aqui. Vamos deixar ele aqui. O quanto ela captou de fontes de terceiros, ou seja, sócios ou empréstimos e financiamento, tá? Para investir. Então, o fluxo de caixa livre vai dar negativo mesmo. Nessas empresas que estão em crescimento, principalmente startups, que são em alto crescimento, o fluxo de caixa operacional vai ser negativo. Ela tem um fluxo de caixa de financiamento muito mais alto, e um fluxo de caixa operacional e um fluxo de caixa de investimento negativo. Porque ela precisa financiar a operação dela, os investimentos. Então entra mais capital de terceiro, capital dos sócios. Uma empresa que já está em crescimento, mais estabilizada em crescimento, no caso da Smart Fit, ela já gera um fluxo de caixa operacional, como gerou. O negativo, a gente acredita que é devido à pandemia, mas gerou um fluxo de caixa. Tá? Só que ela investe ainda muito. Ó, o fluxo de caixa de investimento foi maior. Por isso que o fluxo de caixa livre deu negativo. O fluxo de caixa de investimento com o fluxo de caixa de financiamento não foram suficientes para cobrir o fluxo de caixa de investimento. É normal numa empresa que está em crescimento. Numa empresa já está estabilizada, como eu falei, o fluxo de caixa operacional é muito grande. Então, galera, numa empresa que já está na sua maturidade, como eu falei, o fluxo de caixa operacional dela é muito grande. E o fluxo de caixa de investimento já é menor, porque ela está investindo menos para se manter. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica. E o fluxo de caixa de financiamento é negativo, porque está saindo. Está pagando os acionistas, entendeu? Então, por isso que as empresas que têm o fluxo de caixa livre, fluxo de caixa operacional alto, são boas pagadoras de dividendo, ok? A receita líquida dela, tá? Como mencionado no DRE. E a margem de fluxo de caixa operacional dela. Então, a cada R$100, ela gera 1,17 reais de caixa. Então, a cada R$1 investido, R$100, ela gera R$17. Esse ano aqui, a cada R$100 ela teve menos 4,25 reais, ok? O crescimento dela, como eu falei, ela cresceu mais no ano passado. Investiu mais do que depreciou, não crescimento, tá? Crescimento comparando depreciação com investimento, tá? Esse ano, a depreciação dela foi maior do que o investimento. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, o ciclo financeiro. Vamos aqui logo para baixo. É uma empresa que tem um prazo médio de recebimento fantástico, tá? Fantástico. Um fluxo, uma necessidade de capital de giro e um ciclo financeiro excelente, porque olha só, o prazo médio de recebimento dela aumentou, antes era 92, aumentou para 179, que é normal, porque ela ficou 6 meses, 5 meses parado, por exemplo, 4 meses parado, e ela teve que postergar os recebimentos dos seus alunos. A gente acredita que seja isso, com certeza. Porque o ciclo financeiro dela antes era negativo, ou seja, ela recebe antes de pagar. Tanto que a necessidade de capital de giro dela, que por ela ser uma empresa muito líquida, né, ela recebe antes do que paga, é negativo. Ela não precisa ter um fluxo de caixa enorme, como muitas outras empresas. Tem empresas que têm necessidade de fluxo de caixa altíssimo. Ela não. Isso é um ponto legal, um ponto positivo. O ciclo financeiro dela, excelente, galera. Vamos lá, endividamento da empresa. O endividamento dela, já vamos pegar aqui, ó. Endividamento geral e endividamento oneroso. 71% é o endividamento geral, 31% é o oneroso, que gera juros, tá? E por isso é importante a gente medir o índice de cobertura de juros, tá? Ó, se é 1 para cima, ótimo, ela consegue, com o que ela gera, com a eficiência operacional dela, ela consegue pagar os juros, tá? 1 para 1. Por isso que é o EBITDA, é o EBIT dividido pelas despesas financeiras, que dá esse resultado. Tanto que aqui, ó, você pode ver que está praticamente igual. Tá? Aqui não conseguiu cumprir. Tá? Depois nós temos a alavancagem dela, a alavancagem está aqui por trimestre, eu fiz a proporção em anos, que é o correto. Tá? O ideal seria até 4, tá? Ou seja, isso em número de anos. Com o que gera o EBITDA dela, o potencial de geração de caixa dela, consegue pagar as dívidas que ela tem em quantos anos? Tá aí. Aqui em 4,3, 6 e aqui em 1,4 anos. Beleza? O ideal, o máximo é 4. Tá? E indicadores de desempenho. Margem líquida, como eu falei, é a margem líquida. É o resultado líquido, o potencial, eficiência na geração de lucros para o acionista. Eficiência na geração de lucro para o acionista. Margem líquida. Giro do ativo. Para quanto equivale? É a receita dividida pelos ativos. Então, para cada ativo que ela tem, quanto que ela gera de receita?
Baixo, zero. Por quê? Os ativos dela são aparelhagens, estão mais no ativo não circulante. Então ela vai ter um giro do ativo muito baixo mesmo. Tá? É diferente de um varejista, por exemplo. Tem que ter um giro alto dos ativos. O ROA, que é o lucro por ativos, né? O que ela gera de lucro pelos ativos que ela tem. Então, esse ano negativo, aqui no ano anterior baixo. A alavancagem do PL, quanto que o patrimônio líquido dela está alavancado, tanto que é o ativos dividido, os ativos dividido pelo patrimônio líquido. Patrimônio líquido, como eu falei, é o capital de sócios, reservas, enfim, quanto está investido na empresa e quanto que os ativos representam. Então ela está bem alavancada. Quanto maior a alavancagem dela, maior o endividamento dela. Por quê? Da onde que veio esses 8 bilhões aqui? Tá? 2 bilhões e meio veio dos sócios e do reserva de lucros. 6 bilhões vieram de terceiros. Então ela está bem alavancada, 3,47 mais, tá? Nos 2 anos. Isso, o ideal é o que acontece com uma empresa muito alavancada, se as dívidas dela, essa alavancagem for saudável, ela gera um ROI muito bom, tá? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Só que o lucro dela sobre o patrimônio líquido está baixo, então gera um ROI baixo. Tá? Por quê? Ele está trabalhando com o ativo dele, ele está trabalhando com dinheiro de terceiros. Tá? Então, é o dinheiro de terceiros que na maioria, que está gerando lucro para ele, não o patrimônio líquido. O patrimônio líquido representa uma parte menor, bem menor. E com isso, pagando juros, ela também abate imposto de renda, etc. e tal. Então, é para ter um ROI maior. Mas no caso dela, aqui está um ROI bem apertado ano passado, e esse aqui negativo, por esses motivos que a gente sabe. O ROI, que é o retorno sobre os ativos, que a gente fala que é o EBIT, a eficiência da operação sobre os ativos. Então, seria assim, qual o retorno dos investimentos da empresa? 1,5 e aqui foi negativo. Esse ROI tem que ser pelo menos igual, mas tem que ser maior do que o custo da dívida. E o custo da dívida aqui está igual ao ano passado e está menor, desculpa, está maior do que o ROI. Então, é para ficar atento aí. Mas é que a gente sabe aí o quanto sofreram as academias durante essa pandemia aí. Ok, por último aqui, galera, para terminar, Forças Porter. O que é a Forças Porter? Poder de barganha dos fornecedores. Tudo que for próximo de 8 é mais Tá, galera, tudo que for acima de 8 tem uma intensidade maior, ou seja, é mais prejudicial à empresa, vamos assim dizer. Por quê? Poder de barganha dos fornecedores com a Smart Fit é muito baixo. Como que os fornecedores vão ter poder de barganha na maior academia da América Latina ou que está entre as 5 maiores do mundo? O poder de barganha dos fornecedores são baixo, muito baixo para eles. Isso é bom demais. Tá? Rivalidade entre concorrentes. Aí é grande, tá? A rivalidade. Porque academias a gente pode ver o crescimento, quem conhece, quem pratica atividade física, vê o quanto cresceu de academias nos últimos anos. Uma academia em cada esquina, tem as academias de bairro, a briga muito de preços, tá? Então, a rivalidade entre concorrentes é muito grande. A ameaça de novos entrantes também, por quê? Pode abrir uma academia pequena de bairro na esquina, pode abrir um estúdio, enfim. Novos entrantes também é muito grande. Ameaça de produtos substitutos. O que seria no caso deles? Por exemplo, uma corrida, uma atividade física em casa, mountain bike, crossfit. Tudo isso são produtos substitutos. Né? Então, é ameaça para eles também. E o poder de barganha dos clientes. O poder de barganha dos clientes, apesar de eles serem as academias brigarem muito por preço, não é um cliente que vai lá conseguir abaixar o preço. Mas, na verdade, os preços são ali entre os concorrentes. Né? Um concorrente baixou, os clientes vão olhar para aquele preço. Então, eu acho que está mais ligado aí aos concorrentes. Então, o poder de barganha não tem, é preço tabelado, não tem tanta relevância. Beleza, galera? Bom, essa é uma análise que não quer dizer que você deva comprar ou deva vender, muito pelo contrário, não indicamos, não orientamos, não é indicação de compra ou de venda, muito pelo contrário. É só uma análise de uma empresa que acabou de abrir o IPO, tá? E nós decidimos fazer essa análise para vocês. Beleza, galera? Vocês gostaram do vídeo aí? Dê um joinha aí, clica aí, compartilhe, ajude a divulgar conhecimento. Ok? Obrigado, um grande abraço, fique com Deus.